São exatamente 7h47 da manhã e estamos de volta com o programa A Mulher e Seus Desafios. Você que talvez ligou a sua TV agora, o seu rádio, estamos aqui com o programa Mulher e Seus Desafios para o seu coração. E estamos com o quadro Reflexão do Dia, que é aquele momento em que paramos para lermos a palavra do Senhor Jesus. E queremos desde já, querido ouvinte, querido telespectador, convidar a você para estar lendo conosco a palavra do Senhor Jesus. Se você estiver com o exemplar da palavra ao seu alcance, que você possa estar lendo, pode também através das redes sociais, você pode estar lendo conosco. Aqui nós vamos ler no livro do Gênesis, no capítulo 26, e vamos ler dos versículos 12 ao 19, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 26, do 12 ao 19, que diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Vamos ler mais adiante, o 20. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitina. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Amém? Glória a Deus. Lemos o texto, lemos do 12 ao 22. Nós lemos nesta manhã. E aqui fala, nós vemos, é um texto bem conhecido, que fala que quando Deus, ele fala para Isaque, vamos aqui no capítulo 26, o versículo 1, que havia uma fome na terra, além da primeira fome que aconteceu, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E o Senhor apareceu a ele, né? E disse que ele não descesse ao Egito. Ele disse: Habita na terra que eu te disser. E assim fez Isaque, foi até a terra de Gerá, e ali começou a vida, né? Começou ali Isaque a prosperar diante do Senhor, porque Deus tinha feito, assim como ele fez uma promessa para Abraão, ele também fez a promessa também para Isaque, porque ele diz aqui, peregrina nesta terra, no versículo 3, onde ele aparece no versículo 2, a ele diz: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. E depois ele diz: Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E ele diz: E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Olha aí, a mesma promessa. E darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então nós vemos neste texto a prosperidade de Isaque. Quando Deus, ele resolve abençoar, não tem como o homem não se tornar uma pessoa próspera, né? Percebemos como Deus, ele fez Isaque prosperar, inclusive durante a adversidade, durante a fome. Mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias, Deus prometeu abençoar Isaque onde ele estava
habitando. E vocês veem que Isaac tudo fez com a orientação divina. Deus aconselhou Isaac, como nós lemos no versículo 2, a não descer ao Egito. Né? Muitas vezes, se talvez Isaac não obedecesse a Deus, com certeza ele não ia ser próspero. E muitas vezes somos tentados a buscar felicidades no Egito. E temos que ter muito cuidado com isso. Mas Isaac obedeceu a Deus, recebeu a orientação de Deus e fez como ele tinha ordenado. E nós vimos aqui no texto em que nós lemos, irmãos, que Isaac, ele foi muito próspero. E eu coloquei como tema desta breve reflexão para você, como eu sempre digo, para você que gosta de anotar, já vai saudações aí, em nome da nossa coordenadora geral, irmã Judite Alves, para a nossa querida irmã Maria Melo e todos os irmãos, né, que participam conosco também, que gostam de anotar. Deus abençoe, irmã Maria, a sua vida, ela sempre anota tudo. Glória a Deus, Deus abençoe. E eu coloquei como um tema dessa breve reflexão, inveja, um mal que deve ser vencido. Nós vimos aqui, irmã, claramente, na leitura em que nós fizemos, no versículo 14, diz assim, e tinha possessão de ovelhas, porque Deus fez Isaac prosperar sobremaneira. É tão tal que o próprio Abimeleque, ele pediu para que ele se apartasse dele, porque ele já estava mais poderoso do que ele. E ele diz aqui que de maneira que os filisteus o invejavam. E lá em Provérbios, capítulo 14, o verso 14, diz que, capítulo 14, o 3, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, nós vamos conhecer um pouco o que é esse sentimento, o que é inveja, né? E eu pesquisando sobre esta palavra não, porque a inveja é um fruto da carne. A inveja é um fruto da natureza pecaminosa. Se você ver lá em Gálatas, no capítulo 5, e os versículos 19 ao 21, ali está falando sobre os frutos da carne. E dentre eles está a inveja. Então, a inveja é um fruto da carne, é um fruto, e quando se fala em carne ali, nós aprendemos mais uma vez ali no Tempo Central, na doutrina, ali com o nosso pastor, o vice-pastor presidente, pastor Samuel de Oliveira, quando ele aplicou ali a doutrina na segunda-feira, e ele falou justamente da natureza pecaminosa. E dentre esses frutos da carne, que a carne ali representa a natureza, né, que recebemos, a natureza adâmica, que recebemos de Adão, né, todos nós temos a natureza, quando aceitamos a Cristo, recebemos a natureza de Cristo, porque o próprio Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. E como nós temos a mente de Cristo, devemos sim alimentar esta mente. E nós temos também duas naturezas, Paulo mesmo fala, e nós vimos ali na doutrina essas duas naturezas, luta uma contra outra. Assim sendo, nós não vamos entrar muito nessa questão da natureza, mas sabemos que a inveja é um fruto da carne, é um fruto da natureza pecaminosa e que nós não devemos deixar ela predominar a nossa vida, né? Exercer na nossa vida um ponto culminante que venha a sermos dominados por ela. Nós vimos, irmãos, antes de adentrar aqui para falar sobre a inveja, nós vimos, né, o primeiro assassinato aconteceu por conta da inveja que Caim nutriu contra o seu irmão Abel. Quando ele viu que Deus aceitou as oferendas, o sacrifício de Abel, e ele ficou com ciúme, ficou com inveja. E a inveja dominou Caim de uma forma que ele veio assassinar o seu irmão. Então nós vimos aqui, a palavra inveja, ela vem do latim invideia, que significa olhar contra. No sentido de olhar com intenção maliciosa. Para alguém por causa do que a pessoa é ou daquilo que ela possui. E nós vimos que no Antigo Testamento a palavra inveja traduz em alguns textos, o hebraico vem do hebraico quiná. Esse termo possui um significado amplo, mas quando aplicado às referências, é um sentimento que transmite a ideia de um intenso ardor
emocional. Esse mesmo termo hebraico é traduzido pela palavra ciúme, mas não quer dizer que ciúme é inveja. Nós vamos ver mais adiante, porque ciúme e inveja não são sinônimos. O ciúme tem a ver mais com medo de perder aquilo que você possui. Já a inveja é o contrário. Ela quer ter o que você tem e quer ser o que você é. É diferente. Mas quando o ciúme, ele torna-se um ciúme doentio, um ciúme exacerbado, ele já vai partindo também para a ideia de inveja. Mas ciúme, existe o ciúme do zelo, até o próprio Deus, ele é zeloso. É um Deus ciumento, é um Deus zeloso, mas diz respeito ao zelo. Então ciúme, não tem um ciúme que não é doentio, não tem nada a ver com a inveja. Então, nós vimos aqui, irmão, nesse texto, nós vimos literalmente aqui que os filisteus invejaram Isaque. Porque onde ele cavava o poço, dava água. Eles até, irmãos, entulharam os poços de Isaque com ciúme, com inveja, né? Para atrapalhar a sua colheita. Pois vimos aqui que Isaque estava prosperando sobremaneira e recebendo a promessa de Deus para a sua vida. Por isso os filisteus tiveram inveja dele e para tentar atrapalhar a sua colheita, entulharam os poços de onde tirava água para o seu sustento. Mas nós vimos aqui, irmãos, que a reação de Isaque para com essa ambição dos filisteus, para com a inveja dos filisteus, nós vamos aprender na vida de Isaque como vencer a inveja e não ser dominado por ela, não é? Nós vimos aqui que a reação de Isaque parece ter sido ignorar o que fizeram e continuou. Ele continuou fazendo o quê? Abrindo os poços. Vou abrir o poço, vou abrir até que eles cansem. Quem sabe ele pensou até assim. Nós não vimos aqui no texto Isaque brigar, contender com os filisteus. Nós só vimos aqui dizer que ele continuou, né? Os seus servos, e ele continuou a abrir os poços. E nesse contínuo, né? Nessa continuidade de trabalho, Deus foi abençoando Isaque. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero abrir um parênteses para te dizer nesta manhã. Quantas vezes Deus nos faz prosperar que causa inveja, que causa doença nos outros, doenças emocionais. Porque, psicologicamente falando, os psicólogos dizem que a inveja é um distúrbio emocional. Mas, biblicamente, ele é um fruto da carne. E que nós não devemos, irmãos, cobiçar as coisas que os outros têm. Muitas vezes a inveja, ela se instaura em nossos corações porque não aceitamos a vontade de Deus para com a vida de alguém. Foi isso que aconteceu aqui. Deus, quando ele resolve abençoar, está resolvido. E às vezes, quem somos nós para não aceitar a vontade de Deus na vida de outrem, na vida do nosso próximo? Então se instaura esta guerra dentro do invejoso, que ele não pode ver a pessoa ao seu lado, seu vizinho, seu amigo, né? Às vezes são amigos e Deus começa a fazer prosperar o amigo e ele não aceita, porque talvez pense assim, era para fazer me prosperar também, que eu sou amigo dele. Mas não é assim que Deus trabalha. E às vezes a inveja, como eu falei, se instaura em nossos corações porque não queremos aceitar a vontade de Deus para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, né? Então, nós devemos aceitar a vontade de Deus, né, na vida dos nossos irmãos. Não devemos cobiçar as coisas que ele tem. E muitas vezes, como é uma doença também da alma, né, como os psicólogos dizem que é um distúrbio também, isso pode causar enfermidades na sua vida e até levar a fazer coisas que não é digno
de um homem que serve a Deus, de uma mulher regenerada, de um homem regenerado que serve a Deus fazer. Então devemos ter cuidado. Então o que é que Isaac ele fez para vencer essa inveja dos filisteus? Ele não contendeu, ele não reclamou, ele continuou semeando, ele continuou trabalhando. A primeira atitude de Isaac foi trabalhar. Entulharam aqui, eu vou cavar em outro lugar. Até o ponto que chega, né, a dizer aqui no versículo 16, disse também a Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ora, se Abimeleque, o rei dos filisteus, chegou a dizer isso, foi porque já chegaram a Abimeleque para alertar, dizer, olha, Isaac vai ser maior do que tu. Tu tem cuidado com Isaac, porque onde ele coloca a mão, Deus faz prosperar, Deus faz brotar água. Aleluia. E isso nos remete, irmão, à história de José também. Quando os seus irmãos tiveram ciúme, tiveram inveja de José. E por invejar José, quando ele conta os sonhos, né? Porque ele contou os sonhos, não foi para causar inveja nos corações dos irmãos. Foi imaturidade dele mesmo, teve o sonho, resolveu compartilhar com os irmãos, compartilhar com os pais, mas os irmãos não entenderam e não levaram para esse lado. Por isso que nós devemos ter cuidado quando Deus fazer uma promessa em nossas vidas, fecharmos a nossa boca. A Bíblia diz que Maria, né, quando chegou no templo, que Simeão e Ana foi receber, ele disse, agora pode despedir o teu servo em paz. Né, Simeão disse, porque eu já contemplei a salvação do meu Deus. Mas também Ana diz para ela, uma espada também transpassará o teu coração. Não é? Porque isto fala de Jesus ser levado ao Gólgota, da morte de Jesus. Porque uma espada transpassou realmente o coração de Maria quando ela viu Jesus ali para ser sacrificado, para ser morto. Mas diz a palavra também que Maria guardava tudo no coração. Às vezes, irmãos, às vezes as pessoas nos invejam por tanta publicidade. Não é? Nós devemos ter muito cuidado com as mídias sociais, com a internet. Tudo que nós fazemos com a nossa família, com os nossos filhos, está postando. E muitas vezes isso causa inveja nas pessoas. Mas agora você pode perguntar, irmã Conceição, eu não posso postar nada da minha vida, eu não me preocupo com os invejosos. Mas temos que ter cuidado também. Porque Deus, muitas vezes, Ele nos faz a promessa, Ele quer que fechemos a boca e tenhamos cuidado para que a promessa se cumpra em nossa vida. E nós vimos aqui o exemplo de Isaac. Ele não murmurou contra os filisteus, ele não falou nada, ele simplesmente continuou trabalhando. E quando nós fazemos assim, a primeira coisa, quando os invejosos, ele inveja a nossa vida, que ele quer ter a nossa vida, quer ter o que nós temos, ele quer que eu e você pare de trabalhar, pare de semear. Aí ele começa agora a arrumar argumento, né, para destruir a nossa vida. E devemos ter muito cuidado, né? Pois até uma palavra em certos ambientes que nós falamos e a pessoa, aquele que inveja a sua vida, pode pegar e distorcer essa palavra, levar para o seu líder, levar para alguém, quando você não tinha esta intenção. Porque o invejoso, ele age dessa forma. Ele quer ter o que você tem e quer ser o que você é. Glória a Jesus. Mas a primeira coisa, né? Sabemos que o inimigo quer fazer você parar de trabalhar. Impedir a prosperidade de Deus na sua vida. Mas como eu falei, quando Deus resolve abençoar, está abençoado. Isaac também não se acomodou. Ele não foi, entulhar os meus poços, agora eu vou parar. Não tem mais, Senhor, como continuar. Quando Deus fez a promessa, ele creu na promessa. Então, irmãos, tire da tua mente. Às vezes acontece de Deus fazer uma promessa e acontecer de aquele invejoso, aquela pessoa que te inveja, de te vender, de te caluniar, de te criticar, te perseguir. E você disser,
não vai mais acontecer. Veja o que aconteceu comigo, esta calúnia, esta pedrada, esta promessa não vai ser mais, não vai cumprir. Tire isso da sua mente. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Até como algumas dirigentes dizem, né? Morre gente, se acaba a gente, se muda a gente, mas ele cumpre com a promessa. Então Isaac estava debaixo da promessa. Então ele não se acomoda. A segunda reação dele foi desentulhar os poços que os inimigos tinham enchido de pedras e terra. Ele não parou de trabalhar. Eu não vou me acomodar. Ele restaurou aqueles poços e ainda deu o mesmo nome que o seu pai Abraão tinha dado. Glória a Deus. E com essa atitude, o mesmo nome que ele deu aos poços que Abraão tinha dado, ele estava requerendo os seus direitos, porque ele tinha direito de cavar os seus poços. E quando fez isto, veja aqui no versículo 19, quando ele começa, ele diz aqui que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou pelos nomes que o chamou. Ele fez os poços e chamou os mesmos nomes dos poços que Abraão chamou. Aí cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, glória a Deus. Deus fez nascer uma nascente dentro do poço. Que coisa linda, irmãos. Quando Deus resolve estender as mãos, não tem inimigo, não tem invejoso que fique em pé diante daquilo que Deus resolve abençoar. Glória a Deus. Nós temos o exemplo também do rei Davi. Quando Saul perseguiu a Davi, depois que aquelas mulheres cantaram. Davi destruiu seus milhares, né? Saul destruiu seus milhares e Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel capítulo 18 está lá a história, quando Davi destrói o gigante e que aquelas mulheres começam a cantar. E aí surge uma inveja, um ciúme, uma inveja de Davi, no coração de Saul para com Davi. E ele começa a perseguir Davi para o matar. Quando Davi teve a oportunidade de o matar, mas não matou, porque ele dizia no seu coração, é ungido do Senhor. E quando mataram Saul, que o moço foi dizer a Davi, pensando que ia receber alguma recompensa, Davi mandou matar o moço que disse da notícia da morte do ungido do Senhor, que era Saul. Mas só que Saul colocou no seu coração de perseguir Davi. A inveja dominou. É como eu disse, é um fruto da carne, é um fruto da natureza pecaminosa e que domina o coração do ser humano. Mas o crente, o cristão, uma pessoa regenerada não pode cultivar, preservar esse tipo de sentimento dentro do seu coração. Porque esse sentimento, se você cultivar ele, se você alimentar ele, ele vai lhe destruir. Tudo que nós temos é dado por Deus. E o que nós não adquirimos ainda, conforme a sua infinita vontade, perfeita vontade, ele vai nos conceder. Então, que possamos pensar nas coisas que são boas, que são retas, né? Que são honestas. Então, que possamos encher o nosso coração, não de inveja, mas de amor pelo o próximo. Então, nós vimos aqui que ele não se acomodou, né? E vimos que Deus fez ele prosperar. Diz aqui que e os pastores de Gerar porfiaram. Eles foram para a cidade de Gerar, os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Esse poço aqui significa contenda. E contenda é obra de quê também? É obra da carne. E depois disse, por isso, e então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitina, ou Sidna, né? Sitina, que significa inimizade. Outro fruto da carne. Por fim, e partiu dali, veja que ele não parou de trabalhar. Não pare de trabalhar por conta de palavras negativas contra a sua vida. Ah, ele agora só quer ser. Ela agora só quer ser. Olha como ela está. Ela não era assim, né? Mas não dê ouvido a essas palavras negativas. Quando Deus começar a te prosperar, faz como Maria.
Guarda tudo no teu coração. Não sai por aí dizendo, ó, Deus me deu isso, Deus fez assim, porque muitas vezes, quando nós nos expressamos demais, quando nós nos exageramos, né, para contar a nossa vida, tudo que se passa em nossa família, e às vezes causa inveja com o vizinho, até a própria família se levanta contra você. Então o silêncio é melhor. Trabalhar em silêncio é melhor, assim como Isaac fez. E o último poço ele colocou, chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Assim como o Senhor prometeu fazer na vida de Isaac, ele fez. E você pode estar perguntando, mas irmã Conceição, muitas vezes eu sou pega com esse sentimento. Porque às vezes eu olho para alguém e faço como Asaf, né, no Salmo 73. Os ímpios estão prosperando. Ali também nasceu um sentimento de inveja no coração de Asaf. Ele começou a ver, né, a prosperidade dos ímpios e começou a agora reclamar e dizer, ó, eles não têm nada e Deus faz eles prosperar. Mas quando ele entrou no altar para orar, para buscar a Deus, ele obteve resposta, né? Então, muitas vezes esse sentimento nos assalta o nosso coração, porque os sentimentos, a Bíblia diz que o coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E às vezes ele nos engana mesmo. Tenhamos cuidado. Às vezes olha a vida de alguém, olha a mídia de alguém, o Facebook, o Instagram, e aquela pessoa posta ali, e a pessoa começa a ter inveja do que aquela pessoa possui, e às vezes não é nada daquilo, e você começa a desejar, mas quando você conhece a pessoa, você vê que não é nada daquilo, né? Então, tenhamos cuidado para não nascer esse sentimento dentro do nosso coração, e como devemos fazer para que esse sentimento, para vencer como Isaac venceu, né? Para que os nossos poços se alarguem, para que a água, né? Deus faça nascer água dentro desses poços. Como é que nós devemos fazer? Nós vimos que Isaac, assim como seu pai Abraão, era um homem de altar. E altar representa oração. Isaac era um homem de comunhão com Deus, de oração. E quando nós oramos e que buscamos a Deus, não temos tempo, irmãs, de que esses sentimentos, esses frutos da carne reinem na nossa vida. Temos que alimentar a nossa natureza que recebemos de Cristo, né? E como alimentamos ela? Com a palavra, com a oração, com o louvor. Teve até um certo escritor que disse que se você for colocar 2 animais para brigar em uma arena no final de semana, e durante a semana você der alimento só a um, quando chegar o dia daquela competição, quem vai ganhar a briga? Com certeza é o animal que foi alimentado. O outro não vai vencer. Da mesma forma é a natureza, as duas naturezas que temos. A natureza que recebemos de Cristo no ato da nossa salvação e a natureza pecaminosa que já nasce conosco. Não temos como nos livrar dela, mas temos como amortecer ela com a palavra, com o louvor, aleluia, e com a oração. Às vezes ela quer ficar viva, né? E às vezes até dizemos, olha, tem pessoas que dizem, eu sou crente, mas o meu braço não é. A minha boca não, eu posso falar o que eu quero. Não, uma vez regenerado, uma vez santificado, aleluia, você não faz mais o que você quer. E você tem que alimentar a natureza divina, a natureza que você recebeu de Cristo. E a Bíblia diz que essas duas naturezas, ela luta uma contra a outra. Mas quando alimentamos a natureza de Cristo, a outra fica amortecida. Então, o altar fala de oração, de adoração a Deus. Quando adoramos a Deus, não temos tempo, irmãos, para nos envolver com esse sentimento maléfico, que é a inveja, que é o ciúme. Quando estamos em comunhão com Deus, não temos tempo de pensar bobagem, de querer o que o outro tem, de querer ser o que o outro é. Aleluia! Deus deu cada um caráter, uma característica diferente. Até diz que a forma foi jogada. Cada um tem sua forma. Deus deu de forma diferente. Somos individuais.
somos diferentes um do outro e Deus trabalha de forma diferente em nossas vidas. Vemos também que Isaac era um homem que armava tenda. Isso fala de proteção para com a família, de acolhimento. E nós devemos ter esse acolhimento entre nossa família. Se houver um dos filhos, né, os filhos brigar, um com inveja do outro, nós devemos tomar cuidado. Devemos conversar, devemos orientar ao filho. Glória a Deus. E também, poço aqui fala de refrigério. Refrigério fala da presença do Espírito Santo de Deus. Se refere ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isaac cuidava para preservar sua fonte de alimento e refrigério. Então preserve para cuidar do seu poço. Daquilo que Deus colocou no teu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Ele reina dentro de nós. Ele está dentro de nós. Independente do que está acontecendo fora, temos o Espírito Santo que nos ajuda, a Bíblia diz, nas nossas fraquezas. Então, querido, querida, que nesta manhã você possa vencer. Se você tiver com algum sentimento de inveja, ou se alguém tem inveja de você, que você possa orar por esta pessoa. Vencer com a oração, vencer com o altar, vencer, estender a tenda sobre essa pessoa, acolher, ajudar, mesmo que ela queira o seu mal, mas você deve ajudar esta pessoa. Não deve adquirir o sentimento que ela nutre por você, que é o sentimento de inveja. Deus, Ele faz todas as coisas como Ele quer. Que nós possamos cultivar em nossos corações as obras, os frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, né, benignidade, bondade, equilíbrio, né, perseverança. Glória ao nome de Jesus. Que possamos guardar em nossos corações os frutos do Espírito e não este fruto que é a inveja. Porque a inveja, como diz lá em Provérbios, é a podridão dos ossos. Então que nós não devemos de maneira alguma guardar esse sentimento em nossos corações, mas devemos, né, exercer os frutos do Espírito. Eu quero encerrar com um versículo, né, que se encontra em Tiago, na carta de Tiago, diz assim, 3,16, que diz: porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Você vê que a inveja, ela traz perturbação para o nosso ser. E que nós devemos ter cuidado, né, com a inveja. Porque, como diz Provérbios 14:30, ela é a podridão dos ossos. Que Deus nos guarde, nos livre, irmãos, do sentimento deste fruto maléfico que é a inveja. Deus te abençoe.